Boas tardes, boas noites. Hoje vamos ler do livro Diálogo dos Vivos, capítulo 21, Renovação do Mundo. Trecho aqui do Chico Xavier. Nosso grupo de amigos, antes da reunião, discutia sobre os problemas da nossa época. Todos partilhávamos da conversação. Tratando da renovação do nosso mundo, salientávamos as dificuldades espirituais em curso. O horário chamou-nos às tarefas programadas, e depois da prece inicial, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para o estudo o item 19 do capítulo 3. Os comentários dos companheiros a respeito foram os mais valiosos, e ao terminar a nossa reunião, foi Emmanuel quem trouxe a página mediúnica de complementos dos estudos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, de autoria de Santo Agostinho, Progressão dos Mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas o meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veriam percorrer uma escala incessante e progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a apenas algumas criaturas que o habitam. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses aspectos, um grau mais avançado. Ele chegou a um desses períodos de transformação, e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nele a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Interessante, né, que Santo Agostinho aqui coloca que a evolução, ela atinge todas, nós sabemos disso já pela doutrina, né, todas as formas existenciais, não é só de vida, né, existenciais. No caso aqui ele destaca o cenário do mundo, inclusive a evolução no contexto vegetal, animal, e se lermos um pouquinho a respeito da história da Terra, veremos que os animais enormes já não existem mais, os dinossauros. E presentemente, mesmo esses animais mais agressivos, né, esses caçadores, esses especialistas, né, que só vivem em depredar uma espécie, também estão em extinção e ficarão restritos a reservas. Não passeiam mais pelas cidades as onças, né, os animais mais agressivos. Por outro lado, os animais que se adequam à vida da cidade, eles estão sobrevivendo. Então hoje é comum, em muitos pontos das sociedades, se encontrar animais que convivem, saguis, coatis, esses animais que convivem do lixo do próprio homem, né? Eles não são especialistas, eles se adequam aos alimentos que tem no momento. E são animais, obviamente, mais dóceis, né? Vamos lá. Aí vem a segunda parte, que é
a mensagem de Emmanuel, né? Sobre o mesmo tema. Dupla renovação. Começa Emmanuel. Época de transição, esta é a legenda que repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre em que surpreendeis a cada passo larga feira de ocorrências inusitadas. Conflitos, desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos, culminando com perturbações e lágrimas, moléstias de etiologia obscura, incompreensões. Forçoso observar, no entanto, que o plano físico e o plano espiritual que se lhe segue reagem constantemente um sobre o outro. Criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa. E se vos reportais ao término do 2º milênio de civilização cristã em que vos achais, com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma era nova, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade, entre aqueles que aspiram a obter o retorno à Terra, expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. Lembrando que esse livro foi escrito na década de 1970. É por isso que legiões enormes de irmãos, domiciliados no mais além, vêm solicitando desde algum tempo reencarnações difíceis. Testemunhos acerbos de aperfeiçoamento íntimo. Tempo curto no veículo físico, de modo a complementarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana. Presença ligeira, junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior. Ou empreitadas de serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores, largados por eles no caminho do tempo. Para isso, tentam aproveitar da última 20ª parte do 2º milênio. Última 20ª parte, né, os últimos 20 anos, desde a década de 1980, né, esses espíritos pleiteiam a reencarnação. Então, por isso, tentam aproveitar-se da última 20ª parte do 2º milênio. A que nos referimos, para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos séculos últimos. Perante a vida maior, quase tudo aquilo que vedes presentemente em matéria de agitação ou desequilíbrio, nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência, no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos em condições mais dignas de trabalho e progresso. Mantenhamo-nos prudentes, abstenhamo-nos de agravar dificuldades, evitemos a formação de problemas, orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atinjam, seja nas inquietações que assaltem aos outros. Mas, seja quais forem as circunstâncias, estejam atentos à fé para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina, a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã. Então, é interessante o destaque que ele faz, que muitos espíritos solicitaram a reencarnação para quitar saldos reencarnatórios, né? Saldos kármicos, tarefas que ainda não foram complementadas, como ele mesmo descreveu, né? Alertas para corações queridos, convívio com alguns que foram interrompidos anteriormente, como se fosse para cada um dos espíritos uma quitação de saldo devedor, né? Isso começou, né, segundo a gente tem orientação inclusive do seu Zezinho, que a partir da década de 80 esses espíritos
começaram a voltar. E hoje, todos, passado 40 anos, né, todos já ocupam, né, todos não, uma boa parte já ocupam posições sociais, posições na política, no trabalho, na economia, né, cada um cumprindo o seu quinhão individual de quitação, né? E agora vamos aos comentários de Herculano sobre o mesmo tema, o mesmo capítulo. Nos bastidores da evolução. Estamos no palco do mundo e participamos do ato final de uma fase de evolução do planeta, envolvidos na ação de figurantes, cada qual em seu papel. Não vemos o que se passa nos bastidores. Emmanuel, com sua mensagem, nos mostra o que está acontecendo nas antecâmeras. E essa revelação das atividades do mundo oculto dá sentido ao que nos parece absurdo. Mostra-nos a unidade e a coerência da dinâmica evolutiva a que estamos submetidos nesta hora grave, e não obstante, auspiciosa da vida terrena. Quem leu o prefácio do livro Ab Cristo de Emmanuel, referente à fase de transição do mundo pagão para o mundo cristão, pode estabelecer valioso paralelo. A fase atual é mais intensa, porque mais adiantada. Avançamos agora decisivamente para o milênio de regeneração da humanidade terrena. Multidões de espíritos reencarnam-se em regime de urgência, como explica Emmanuel, submetendo-se, por assim dizer, aos últimos exames de adaptação ao curso superior que devem fazer. Confirma-se assim a teoria espírita de evolução dos mundos. Há mais de 100 anos, Kardec divulgou o ensino dos espíritos a respeito, anunciando que já no século passado se iniciara a fase preparatória da grande transição. Daí por diante, a partir da Guerra da Itália, entre 1859 e 1860, desencadeou-se o processo de transformação, que culminaria nas duas guerras mundiais de 1914-1918 e 1939 até 1945. Essa última conflagração acelerou, como estamos vendo, o progresso evolutivo, abrindo perspectivas novas em todas as direções do progresso terreno. Guerras e revoluções são cataclismos sociais, destruindo estruturas arcaicas para que novas estruturas possam surgir. Muita gente pergunta para onde vai o mundo com tantos conflitos e desequilíbrios. Mas acaso existem modificações profundas sem abalos profundos? Os que se desesperem ante os problemas da atualidade não alcançam o sentido real dos acontecimentos. O Espiritismo nos fornece a chave do enigma. Tudo se transforma ao nosso redor, porque um novo mundo está nascendo. Mas há motivos para a decepção. Basta ver que ao lado das aflições florescem grandes esperanças. A Terra amadureceu em seu processo evolutivo. E as leis de Deus se cumprem à revelia da incompreensão humana. Eu li uma frase, mas há motivos para a decepção. O correto é, não há motivos para a decepção, né? E não há motivos para a decepção na medida que, apesar do caos, nós vivemos tudo exatamente sob equilíbrio. Agora, a questão maior é que estaremos nós preparados, caso cumpramos efetivamente as nossas obrigações, para conviver nesse mundo de regeneração? Nesse mundo que receberá os bilhões de espíritos ainda carentes de esclarecimento, dos quais hoje nos sobra? Hoje nós lemos bastante, conversamos, discutimos, sabemos tudo o que está acontecendo, ou pelo menos em boa parte. Porém, a grande maioria desconhece isso. E estaríamos nós preparados para conviver nesse mundo e passar essas informações? E a resposta é, só se tivermos
paciência, mansuetude, calma e segurança, fé em Deus, serenidade. Se formos pessoas intransigentes, irascíveis, coléricas, de nada adiantaria para eles. Por isso que é importante que, se pretendemos participar dessa coletividade, façamos jus ao título de que os mansos herdarão a terra. Tornemo-nos mansos. Até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Vamos então retomar os nossos estudos, retomar as nossas leituras, né? E para isso vamos começar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos estudando a pergunta 872, que na verdade não é uma pergunta, mas um resumo feito sobre a teoria da motivação das ações do homem. E nessa teoria, Kardec trata da questão do livre-arbítrio, né? Trata especificamente dessa liberdade que a gente tem de fazer opções e de fazer escolhas durante a nossa vida, mas obviamente que toda liberdade traz consigo a responsabilidade. No caso, a responsabilidade que nós estamos observando e que a gente sabe que é a consequência natural, são as consequências das nossas decisões. Então, a escolha, a decisão em si, ela é livre, mas as consequências resultantes dessa decisão não são, né? A gente precisa arcar com elas de todas as maneiras possíveis para nos quitarmos com a dívida adquirida com a justiça divina ou receber os méritos pelos bons atos que a gente tenha cometido, né? E aí o que acontece? A gente já leu aqui um pouco para trás a respeito de como o espírito faz as suas escolhas e essa coisa toda, e a gente parou num trecho aqui da leitura, só voltar aí, os dois últimos vídeos tratam exatamente dessa questão, esse é o terceiro vídeo tratando dessa questão, só voltar aí um pouco vocês vão encontrar no canal da Casa de Fabiano, vocês vão encontrar aí os outros dois vídeos. Então nós vamos dar sequência na leitura, nós paramos a leitura aqui e vamos dar sequência. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre, por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que a elas são inerentes. Mas aí se detém a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não ceder a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhe sugerem, né? Então, o que ele está querendo dizer com esse primeiro trecho que a gente leu? Vamos imaginar, para citar como um exemplo para a gente analisar, vamos imaginar que eu, numa encarnação anterior, eu cometi vários crimes, né? E aí, obviamente, me coloquei lá diante da justiça divina, tirei a vida de muita gente, me coloquei lá diante da justiça divina, e eu quero morrer dezenas de vezes para poder
resgatar um monte de dívida, um monte de vidas que eu tirei, eu quero perder a minha várias vezes. Aí vem a misericórdia divina e fala assim, não, Valdir, não precisa você morrer várias vezes, nem ficar morrendo de morte violenta por várias encarnações. Você vai aceitar, o que você acha da proposta de você ser médico, né? E ao invés de você tirar a vida das pessoas, você vai trabalhar para devolver a vida para as pessoas, para devolver a elas saúde, equilíbrio. Você vai fazer esse trabalho como expiação, aí, como prova dos seus erros passados. Aí eu aceito. Falo, tá bom, beleza, eu vou como médico, vou lá e começo a minha encarnação. Obviamente que como eu aceitei trabalho, vamos dizer assim, a obra de ser médico, né, esse que é o meu objetivo nessa encarnação que eu comecei, você vai percebendo isso na sua vida, que os seus caminhos vão se abrindo para aquela profissão, né? Então você vai lá, estuda, tenta uma faculdade de medicina, tenta outra e acaba entrando, tá? Acaba conseguindo na faculdade, né? E faz o trabalho. Mas o que seria a fatalidade? Fatalidade seria assim, eu não me preparo para o vestibular, não estudo, não vejo qual é a matéria que vai cair, nem nada, vou lá, presto vestibular, e porque fatalmente eu tenho que ser médico, eu passo. Isso é fatalidade, né? Então, não é assim que funciona, né? Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, isso é decisão minha, sou eu que tenho que fazer isso, né? Então eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso dar jeito para que eu consiga ser médico. Então, eu com essa determinação, com essa firmeza, com essa vontade minha de ser médico, eu vou me dedicar aos estudos e vou passar no vestibular. Passei no vestibular. Tô lá dentro da faculdade de medicina, aquela coisa toda, tal. Voltando só um pouquinho no vestibular, óbvio, né? No momento da prova do vestibular, eu posso estar nervoso, posso estar ansioso, posso estar preocupado. E aí, o que eu faço? Faço uma prece aos espíritos, pedindo para que eles me auxiliem naquele momento, para que eles me deixem calmo, para que as ideias fluam com naturalidade na minha cabeça e eu consiga responder as perguntas que eu sei a resposta e não me dê branco nenhum. E, obviamente, como isso está dentro do cronograma da minha encarnação e dentro da vontade de Deus, os espíritos vão me ajudar. Entrei na faculdade, aí tô lá dentro da faculdade, eu não posso vagabundear, eu não posso pular a aula, eu não posso só porque fatalmente eu vou ser médico. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que ralar, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para ser um bom médico. Essa é a decisão minha, né? Então aí eu vou ralar, vou estudar, vou me preparar, vou prestar atenção nas aulas, vou me dedicar, vou entender o funcionamento do corpo humano com muita facilidade. Por quê? Porque aí tá o que a gente pode chamar de fatalidade. Como eu vim para exercer a medicina, eu vou ter facilidade de aprendizado sobre essa matéria. As coisas vão ser lógicas para mim, vão ser inerentes à minha escolha. Então tudo vai fluir mais naturalmente porque eu vim para fazer isso. Mas se eu não estudar, eu vou ser um médico medíocre. E ser um médico medíocre, quando eu podia ser um médico excelente, é uma escolha minha. Eu vou arcar com as custas disso. Se eu vou ser médico no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Camboja, no Vietnã, médico sem fronteira, na China, não importa onde eu vou ser médico. A escolha de ser médico é minha, né? Eu fiz essa escolha. Mas cada país desse que eu citei exerce uma espécie de medicina, o médico tem uma influência na sociedade, a sociedade vê ele de uma certa forma, ele vai ter dificuldades materiais, né? Se ele estiver no Brasil, bastante dificuldades materiais, se ele estiver no Vietnã, no Camboja também, né? Então, dependendo de onde eu encarnei ou eu reencarnei para fazer essa encarnação como médico, eu já sei como é que é o país. Eu tô lá no plano espiritual, eu tô vendo o que está acontecendo. Então eu sei que eu vou ter dificuldades, que os remédios nem sempre vão estar ao meu alcance, e aí vai de mim fazer o esforço necessário para, quando eu não tenho remédio A, qual que é o remédio B que eu posso usar e
listar o abecedário até o Z, né? Até chegar em ervas, em plantas que podem atuar. Vou estudar um pouco de medicina chinesa, que trabalha com por exemplo, com ervas e com muita coisa da natureza. Então eu vou trabalhar os meus conhecimentos, mas, de novo, eu que tenho que fazer isso. De posse do conhecimento, então, uma vez que eu estudei sobre as ervas, uma vez que eu estudei sobre os remédios fabricados por cada laboratório, uma vez que eu conheço a química do organismo, que eu conheço as necessidades do organismo, porque eu me dediquei à anatomia de funcionamento do organismo humano, ponto. Aí a espiritualidade tem material para me inspirar, para me indicar o que fazer, para me ajudar nas minhas consultas, nas minhas receitas, para trabalhar o que eu já tenho de conhecimento. Então, a quem tem, muito será dado, né? Porque eu tenho o conhecimento, eu tenho a habilidade, eu desenvolvi a técnica necessária, e a espiritualidade, óbvio, como a gente faz nas nossas preces, vai guiar as minhas mãos com o bisturi, vai guiar as minhas decisões para cada paciente, vai fazer eu prestar atenção nesse ou naquele detalhe de cada paciente. Então, a fatalidade, ela não é uma lógica cega que independe do que eu fizer, ela vai seguir aquele caminho e eu vou me tornar um médico excelente. Não, né? Eu vou me tornar um médico excelente se eu fizer o esforço necessário para isso. Se eu não fizer o esforço necessário para isso, mesmo que eu seja médico, eu vou ser um médico medíocre. Sendo um médico medíocre, eu vou arcar com as consequências dos meus atos. E se eu for um médico excelente, também vou arcar com as consequências de ter sido um bom médico. Quais consequências são essas? Vou ser procurado por um monte de gente, por gente que tem dinheiro e por gente que não tem dinheiro. E aí entra a minha decisão moral. Vou atender só quem tem dinheiro, porque eu quero ficar rico. Vou atender todo mundo, vou dedicar pelo menos 1, 2 ou 3 dias da minha semana para atender gente que não tem condição de pagar a minha consulta. O que eu vou fazer com todo esse conhecimento que eu adquiri, com toda essa habilidade, com toda essa assistência? Sou eu que vou decidir e, consequentemente, sou eu que vou arcar com as consequências dessa decisão ou não. Então isso precisa ficar muito claro para a gente. Eu dei aqui o exemplo de um médico, mas isso vale para um mecânico, isso vale para um açougueiro, isso vale para um padeiro, isso vale para um cozinheiro, isso vale para um profissional de saúde que aplica vacina, isso vale para o motorista de aplicativo, isso vale para o motorista de ônibus, isso vale para o garçom, isso vale para qualquer profissão, para qualquer trabalho que você execute, você tem responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. É assim que funciona. Então, não existe essa coisa da fatalidade de eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e essa síndrome de Gabriela que não adianta eu fazer esforço para mudar, porque não vou mudar. Você muda de acordo com a sua vontade, com a sua força de vontade, com a sua capacidade. É assim que você muda. Vamos dar sequência que isso vai ficar claro na leitura que a gente vai fazer. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, uma vez que são a consequência da escolha da existência feita pelo Espírito, o que eu acabei de falar. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, posto que pode depender do homem lhes modificar o curso pela sua prudência, pela sua, aqui o completar é meu, né? Então aqui só está prudência, mas pela sua prudência, pela sua inteligência, pela sua capacidade de percepção, por aguçar os seus sentidos para perceber cada detalhe do que está acontecendo ao seu redor, né? Então, às vezes o paciente, no caso do médico lá, não te dá todas as informações, mas você vê no cheiro, na pele, nos gestos, na movimentação dele, algo que te ajuda no diagnóstico. Então, tem que estar atento a tudo, né? Ela não está jamais nos atos da vida moral, que foi o que eu comentei antes, né? Então, atender só rico, atender só pobre, não atender as pessoas que não têm condição de pagar, isso são atos morais. Eu tenho que tomar essas decisões, né? Agora, existe uma coisa que há uma fatalidade. Que coisa é essa?
é na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que lhe deve interromper o curso. Então, eu não decidi ser médico. Junto com a decisão de ser médico, eu tomei a decisão de por qual caminho eu vou desencarnar. Morte natural, morte violenta, morte por doença. O que essa morte vai me trazer de resgate e de aprendizado já me foi apresentado, e eu posso atenuar ou agravar essa morte, né? Então eu posso atenuar a sofrência que eu vou ter durante a morte, ou eu posso agravá-la. Aí é comigo, de novo, são as minhas decisões que vão atenuar ou agravar. Mas fica claro que ninguém vai ficar para semente, que todo mundo vai desencarnar um dia, e esse desencarne é a coisa fatal. Isso você não tem como escapar, isso é inegociável. Você não vai ficar nesse corpo preso, nesse corpo físico que você está, para o resto da sua vida espiritual. Você vai, até o fim desta vida, você vai desencarnar e vai seguir a sua vida espiritual numa próxima encarnação. Isso é ponto pacífico, né? E um último parágrafo aqui que eu gostaria de ler para a gente pensar é o seguinte: segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo. Eles proviriam, seja de sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é sua falta, desde que foi feito assim. Então essa descrição aqui é a descrição da Gabriela, que eu falei para vocês aí, da síndrome de Gabriela, que eu fico brincando, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, e não tem como eu mudar, porque isso tá na minha natureza. A gente já discutiu isso anteriormente e sabe que não é no corpo físico que estão os nossos defeitos morais, né? Aí, explicação de Kardec, a doutrina espírita evidentemente é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e, lhe dizendo que se ele faz o mal, cede a uma sugestão má exterior, deixa-lhe toda a responsabilidade, uma vez que lhe reconhece o poder de resistir a essa sugestão. Coisa, evidentemente, mais fácil que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza, né? Então o que é da nossa natureza? Por exemplo, preservar a nossa vida é da nossa natureza. Mas se eu tivesse que lutar contra algo que é da minha natureza, ia ser muito mais difícil, porque eu sempre vou tentar preservar a minha vida, né? Então isso é muito difícil de lutar contra, né? Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como o pode fechar à voz material de quem lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, independente se a voz que a gente ouve nos incitando ao mal, ela é material, ela é um amigo, uma má influência, uma pessoa do nosso cotidiano, ou se é uma voz espiritual, ela é a voz de um espírito, de um obsessor, ou de alguém tentando nos levar a cometer o erro, né? Essa aproximação dessas pessoas tem a ver com aquilo que eu carrego dentro de mim, com os meus próprios defeitos, as minhas próprias imperfeições morais que atraem esse tipo de influência para mim. Mas eu tenho força e resistência para resistir ao mal. Eu posso dizer não, né? E tá aí o meu livre-arbítrio. Dizer não é o meu livre-arbítrio, né? Então a gente precisa deixar isso muito claro, essa forma de pensar de que nós somos senhores do nosso destino. Nós estamos no leme da nossa vida. Somos nós que decidimos para que lado que a nossa vida vai ir.
não os outros. Então eu não posso nem culpar o meu corpo e nem culpar as influências externas. Se alguém é culpado dos meus erros, esse alguém sou eu, né? E é isso que precisa ficar claro, é essa a mensagem. Ainda tem bastante coisa aqui na pergunta 872, nós ainda vamos voltar a ela nos próximos vídeos, né, até concluir esse estudo. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Fiquem em paz.